Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que esteja maravilhosamente bem, esteja muito ótimo. Senhores, nessa videoaula, que é a 31ª videoaula da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ODNP, daremos continuidade às técnicas de integração. Falamos de uma outra técnica muito simples, porém muito importante, que é a técnica de substituição trigonométrica. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores. Bom, senhores, na última videoaula eu deixei duas questões. Inicialmente, vamos fazer essas duas questões e depois vamos falar sobre a quarta técnica, que é a técnica de substituição trigonométrica. Bom, na primeira questão nós temos integral de secante de x d de x. Nós queremos mostrar que essa integral é ln de módulo de secante de x mais tangente de x mais c. Bom, em vez de resolver a integral de secante de x, nós resolvemos essa integral, que é uma outra integral equivalente, né? O que a gente faz? A gente multiplica secante por quem? Por secante de x por secante de x mais tangente de x sobre secante de x mais tangente de x. Esse termo azul é 1, então não faz mudança na nossa integral. Bom, multiplicando esse secante de x por numerador, nós temos quem? Temos secante quadrado de x mais secante de x tangente de x sobre quem? Secante de x mais tangente de x d de x. Senhores, se a gente olhar para o denominador, se a gente chamar o denominador de u, né, secante de x mais tangente de x, nós podemos ver que a derivada dele tá onde? Aqui em cima no numerador. Ou seja, nós usamos quem? A técnica de substituição simples, chamando u de secante de x mais tangente de x. Se u é secante de x mais tangente de x, quem é d de u d de x? A derivada de u em x seria secante, derivada de secante seria quem? Secante de x tangente de x mais derivada de tangente seria secante quadrado. Se você for fazer multiplicação por cruz, você pode ver que secante de x tangente de x mais secante quadrado de x vezes d de x seria quem? D de u está aqui, essa parte verde nessa integral. Logo, nós podemos reescrever essa integral como que? Integral de 1 sobre u, né? 1 sobre u está aqui, vezes quem? Essa parte verde, que representa d de u. Integral de 1 sobre u, d de u, e ln de módulo de u. Mas quem era u? U é secante de x mais tangente de x. Então, podemos concluir que a integral de secante de x d de x é ln de módulo de secante de x mais tangente de x mais c. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, você tem uma outra integral, né? Parecida, né? Dessa vez, você tem a integral de cossecante de x d de x, e você quer mostrar que essa integral é igual a menos ln de quem? Módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Fazemos a mesma coisa, senhores. Em vez de resolver a integral de cossecante de x, nós resolvemos essa integral, né? Integral de cossecante de x vezes quem? Cossecante de x mais cotangente de x sobre cossecante de x mais cotangente de x, d de x. Esse termo azul é 1. Né? Então, não faz mudança na nossa integral. Então, essa primeira e essa segunda, essas duas integrais são equivalentes, são iguais, são idênticas, né? Agora, multiplicando esse cossecante de x por numerador desse termo azul, você vai ter integral de quem? Cossecante quadrado de x mais cossecante de x vezes cotangente de x sobre quem? Cossecante de x mais cotangente de x d de x. Senhores, a mesma história. Se você for chamar o denominador de u, você pode ver simplesmente que a derivada, né, parte da derivada, né, faltando com um sinal menos, né, faltando um sinal menos, na verdade, né, você vai ver que a derivada está lá em cima. Quando eu digo a derivada está lá em cima, quero dizer que é a parte principal da derivada, faltando apenas um sinal menos. Então, derivada, né, se u é cossecante de x mais cotangente de x, quem é derivada de u em x? Vai ser derivada de cossecante, seria menos cossecante de x, cotangente x. Derivada de cotangente menos cossecante quadrado. Se você for fazer
multiplicação por cruz, você pode ver que, se você colocar também um menos em evidência, menos cossecante x cotangente de x mais cossecante quadrado de x, d de x seria d de u. Ou seja, esse termo verde aqui, nessa terceira integral aqui em cima, seria quem seria menos d de u, né? Porque d de u é menos esse aqui. Então, esse termo seria menos d de u, né? Então, reescrevendo essa integral, você vai ter integral de 1 sobre u, 1 sobre essa parte vermelha que é u, vezes quem? Essa parte verde, que é menos d de u. Tirando esse menos, colocando fora, você vai ter integral menos integral de 1 sobre u, d de u, integral de 1 sobre u, seria ln de módulo de u. Então, essa integral vai ser menos ln de módulo de u. Mas quem era u? U era quem? É cossecante de x mais cotangente de x. Portanto, nós mostramos com facilidade que integral de cossecante de x d de x é menos ln de módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Muito simples, senhores. Bom, senhores, nós até este momento conhecemos várias técnicas de integração. Nós conhecemos a técnica de substituição ou substituição simples. Nós conhecemos a técnica de integração por partes. Nós conhecemos a técnica de integração trigonométrica. E hoje vamos conhecer uma outra técnica muito simples, porém muito importante, que é a técnica de substituição trigonométrica. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa técnica, né? É uma técnica muito simples, apesar, né, de ter a palavra trigonométrica, apesar de envolver as funções trigonométricas, essa técnica realmente é uma técnica muito simples, é uma ferramenta muito interessante, né, na resolução de integrais que envolvem alguns termos padrões. Bom, senhores, vamos supor que nós temos uma integral, né? Vou contar um pouco de história para vocês. Vamos supor que nós temos uma integral que envolve raiz de ax² mais bx mais c. A pergunta é como que a gente resolve esse tipo de integral? Ou seja, você tem uma integral, né? Não importa o que tem dentro, porém tem um termo desse tipo dentro da sua integral. Né? Senhores, esquecendo a raiz, né? Se você for mexer dentro dessa raiz, ax² mais bx mais c, você pode colocar a em evidência aqui, né? E você escrever esse, ou seja, você completar o quadrado aqui, a partir desse termo que sobra. Ou seja, você pode escrever ax² mais bx mais c como quem? Como a vezes quem? X mais b sobre 2a tudo quadrado. Você gerou um quadrado aqui, menos b² menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Então, se você for aplicar raiz nessa aqui, né? Se você for aplicar raiz, se você for chamar esse termo x mais b2a de u, né? Você pode ver que d de u, a derivada de u em x, é d de x. E, além disso, você pode reescrever esse termo, ou seja, esse termo, raiz de ax² mais bx mais c, como um desses três termos. Ou você pode escrever como raiz de r² menos x², isso depende do sinal desse A. Tá aqui esse sinal desse A. Se é positivo, se é negativo, e assim por diante. Raiz de r² mais x², raiz de x² menos quem? r². Ou seja, se você tiver uma integral que envolve esse termos desse tipo, raiz de ax² mais bx mais c, você completando o quadrado dentro dessa raiz, você pode reescrever essa raiz, esse termo, como um desses três termos. Então, se na sua integral você tiver esses termos desse tipo, né? Raiz de r² menos x². R é um número, né? Um número quadrado menos x². Raiz de r² mais x². Raiz de x² menos r². Ou um termo genérico desse tipo. Porque se você tiver um termo desse, né? Você pode converter, né? Para um desses três termos. Então, se você tiver um desses três termos, você usa a técnica de substituição trigonométrica. Bom, então nós temos integrais que envolvem esses termos, tá? Você tem um desses três termos na sua integral. Se você tiver esse termo, raiz de r² menos x², você chama x de r seno de θ.
Se você tiver esse segundo termo, você chama x de r tangente de θ. E se você tiver esse termo, você chama x de r secante de θ. Secante de θ, secante de t, secante de z, não importa. Eu gosto da letra θ. Bom, então eu tenho assim. Então, se eu tiver raiz de r quadrado menos x quadrado, chamo x de r seno de θ. Se eu tiver raiz quadrada de r quadrado mais x quadrado, eu chamo x de r tangente de θ. E se tiver raiz quadrada de x quadrado menos r quadrado, eu chamo x de r secante de θ. Outra informação. Se você tiver o primeiro termo, você fazendo a substituição, em algum momento você vai precisar dessa expressão. Se você tiver outros dois termos, em algum momento, fazendo a substituição, a gente vai ver isso com vários exemplos. Surgem essas duas expressões. Você vai precisar dessas duas expressões. Então é bom lembrar sempre dessas duas expressões. Escuta muito bem, presta atenção. Você tem integral de 1 sobre x quadrado vezes raiz de 1 menos x quadrado. Senhores, concordam que nós temos o primeiro caso? Porque o primeiro caso era quem? O primeiro caso era r quadrado menos x quadrado. Quem é r? R aqui é 1. Então, nós temos o primeiro caso com r igual a quem? 1. Então, chamamos quem? X de r seno de θ. X é 1 seno de θ. Eu coloquei esse 1 de propósito. X é R1 seno de θ. Se x é R seno de θ, 1 seno de θ, seria seno de θ, quem é derivada de x em θ? Seria cosseno de θ. Logo, se você for fazer a multiplicação por cruz, d de x seria cosseno de θ, d de θ. Nós temos essa informação, nós temos duas informações. Nós pegamos essas duas informações, colocamos onde? Dentro da nossa integral. Então, você tem essa integral. Em vez de x, você escreve seno de θ. Então, x quadrado seria seno quadrado de θ. A gente está fazendo simplesmente uma substituição. Raiz de 1 menos. Quem é x quadrado? Novamente, seno quadrado de θ. Bom, terminou essa parte. D de x é cosseno de θ, d de θ. Tá aqui. Essa aqui é d de x. Beleza, que nós encontramos aqui. Bom, vamos lá, senhores. Quem é raiz de 1 menos seno quadrado de θ? Não é cosseno quadrado de θ. Então, você vai ter 1 sobre seno quadrado de θ, raiz de cosseno quadrado de θ, cosseno de θ, d de θ. Então, você vai ter integral de 1 sobre seno quadrado de θ, cosseno de θ, cosseno de θ. Esse cosseno de θ elimina esse cosseno de θ. Você vai ter quem? Simplesmente 1 sobre seno quadrado de θ. Senhores, quem é 1 sobre seno? 1 sobre seno, senhores, é quem? É cossecante. Agora, 1 sobre seno quadrado seria cossecante quadrado. Então, você vai ter integral de cossecante quadrado de θ. Eu vi quem é essa integral. Essa integral é menos cotangente de θ mais c, porque derivada de cotangente é menos cossecante. Como tem integral de cossecante, seria menos cotangente de θ. Senhores, você encontrou integral menos cotangente de θ. Senhores, a sua integral está em termos de x. A sua resposta está em termos de θ. Você precisa voltar para x. Para poder fazer essa volta, esse retorno, você sempre faz um desenho. Bom, faz desenho de um triângulo. Bom, você tem um triângulo. Aqui você sempre coloca θ. Beleza? Você tem um triângulo, aqui coloca θ. Senhores, vocês têm quem? Vocês têm x igual 1 seno de θ. Você tem x igual 1 seno de θ. Senhores, concordam que seno de θ seria x sobre 1? Se x é 1 seno de θ é x sobre 1. Mas, senhores, se você tem um triângulo, nesse triângulo, quem é seno de θ? Seno de θ é a divisão de quem? É a divisão do cateto oposto por quem? Por hipotenusa. Ou seja, se seno de θ é x sobre 1, essa aqui tem que ser x, essa aqui tem que ser 1. Olha aqui, concorda?
Nesse triângulo, seno de θ seria x por 1, ok. Então, você consegue encontrar esse lado com facilidade. Por quê? Porque você diz, né, eu não conheço esse lado, vou chamar de, sei lá, vou chamar de y. Você diz que x² mais y² tem que ser 1², que seria 1. Então, você diz que y² seria 1 menos x². Logo, y é quem? Raiz de 1 menos x². Bom, então eu já descobri o meu terceiro lado também. Bom, agora que você fez o desenho, você volta para cá. Bom, eu tenho quem? Eu tenho menos cotangente de θ. Mas quem é cotangente de θ nesse triângulo? Cotangente de θ, senhores, é a divisão de quem? Do cateto adjacente por cateto quem? Oposto. Então, nesse triângulo, quem é o meu cotangente? O meu cotangente seria quem? Cateto adjacente, seria quem? Raiz de 1 menos x2, sobre quem? O cateto oposto, seria quem? X. Eu vou ter integral de quem? Integral de 1 sobre x² vezes 1 menos x² d de x, que é menos cotangente de θ mais c. Eu já descobri quem é cotangente, seria menos raiz de 1 menos x² sobre quem? Sobre x mais c. Muito simples, muito simples. Mas, mais uma vez, chegou aqui, não tem mais integral, se livrou da integral, chegou em uma resposta em θ, você faz absolutamente nada antes de fazer um desenho. Você precisa fazer um triângulo. Você precisa identificar os lados desse triângulo. Sempre você faz isso. Senão você vai errar. Vamos para o exemplo número 26. No exemplo número 26, você tem integral de x sobre a raiz de 5 menos x², d de quem? D de x. Vocês concordam que, novamente, nós temos o caso 1? Nós temos quem? O caso 1 é raiz de r² menos x². Aqui, em vez de r², nós temos 5. Ou seja, o nosso r seria raiz de 5. Então, nós temos o caso 1 com r igual a quem? Com r igual raiz de 5. Então, no caso 1, nós definimos x como r seno de θ. Então, temos x igual a quem? Raiz de 5 seno de θ. Se você for derivar x em θ, derivada de x em θ vai ser raiz de 5, constante sai. Derivada de seno é cosseno de θ. Logo, se você for fazer multiplicação por cruz, d de x vai ser quem? Raiz de 5 cosseno de θ, d de t. Agora que nós temos essas duas informações, nós aproveitamos essas duas informações, né, na nossa integral. Então, vamos reescrever a nossa integral. X, raiz de 5 seno de θ. Escrevi aqui. Sobre quem? Raiz quadrada de 5, copiei 5, menos, copiei menos. Em vez de x², eu escrevo quem? Quem é x²? Seria raiz de 5 seno de θ quadrado. Raiz de 5 quadrado sai e fica 5. Seno quadrado de θ está aqui. Agora o que eu faço? Agora d de x também é quem? Esse aqui é d de x. Seria raiz de 5, cosseno de θ, d de θ. Esse aqui seria d de x, está aqui, que nós fizemos e encontramos. Agora, aqui, nessa raiz, eu coloco 5 em evidência. Então, vou ter quem? Então, tá vendo aqui? Esse raiz de 5 vezes esse raiz de 5 dá 5. Seno de θ, cosseno de θ, você tem seno de θ, cosseno de θ, d de θ. Ok. Agora, aqui dentro da raiz, você coloca 5 em evidência. Vai ter 5, raiz de 5 vezes 1 menos seno quadrado de θ. Eu sei que 1 menos seno quadrado de θ é cosseno quadrado de θ. Né? Eu sei que posso tirar essa 5 cosseno quadrado de θ, né? Considerando essa raiz como uma raiz positiva. Né? Então, vai ter quem? Você vai ter 5, porque é esse 5, né? Que saiu da integral. 5 seno de θ, cosseno de θ. Essa raiz quadrada de 5 cosseno de θ vira raiz de 5 vezes quem? Cosseno de θ. Esse cosseno de θ você elimina com esse cosseno de θ.
você vai ter quem? Simplesmente você vai ter, né? Esse 5 com raiz de 5 vai dar raiz de 5 por quê? Porque 5 você escreve como a raiz de 5 vezes quem? Raiz de 5. Agora dividido por raiz de 5, corta raiz de 5 com outra raiz de 5, então vai ter quem? Simplesmente raiz de 5. Raiz de 5 integral de seno de θ. Integral de quem é seno de θ? Integral de menos cosseno de θ. Agora que você encontrou menos raiz de 5 cosseno de θ mais c, já se livrou da integral, encontrou a resposta em termos de θ, você precisa voltar para x, porque a sua integral original é em x. Mas eu faço absolutamente nada antes de fazer um desenho. Você faz o seu desenho. Agora você precisa identificar os lados desse triângulo. Você diz que a minha mudança foi x igual a raiz de 5 seno de θ. Logo, seno de θ seria x sobre raiz de 5. Mas eu sei quem é seno de θ. Seno de θ é a divisão desse lado, o cateto oposto, por quem? Por hipotenusa. Então, obrigatoriamente, esse lado é x e hipotenusa é raiz de 5. Agora, usando Pitágoras, você pode ver que o terceiro lado seria quem? Raiz de 5 menos x². Muito simples. Você fez tudo? Agora volta para essa integral. Você tem cosseno de θ. Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ é a divisão de quem? Do cateto adjacente, que seria raiz de 5 menos x² sobre quem? Por quem? Por hipotenusa. Então, cosseno de θ, né, nessa figura, nesse desenho, vai ser quem? Simplesmente vai ser raiz de 5 menos x² sobre quem? Sobre a raiz de 5. Então, vai ser menos raiz de 5. Em vez de cosseno de θ, eu escrevo raiz quadrada de 5 menos x² sobre quem? Raiz de 5. Se você quiser escrever um pouquinho melhor, simplificar um pouco mais, você corta raiz de 5 com raiz de 5, vai ser menos raiz de 5 menos x² mais c. Muito simples. É muito simples. Fizemos 2 exemplos do caso 1. Vamos fazer um exemplo do caso 2. Agora você tem quem? Integral de x, raiz quadrada de 1 mais x². Nós temos o caso 2. No caso 2, você tem raiz de r² mais x². Nesse caso, o nosso r é 1. Então, nós temos o caso 2 com r igual a quem? R igual 2. No caso 2, você chama x de quem? R tangente de θ. Tangente θ, tangente de t, não importa. Então, estamos no caso 2 com r igual a 1, definimos x como r tangente de θ. R é 1, então eu escrevo 1 tangente de θ. Se você for derivar x em θ, derivada de x em θ, vai ser secante quadrado de θ, porque derivada de tangente é secante quadrado. Se você for fazer multiplicação por cruz, d de x vai ser quem? Secante quadrado de θ, d de t. Agora você tem duas informações. Você tem uma informação para x, você tem uma informação para d de x. Você pega essas duas informações, você coloca onde? Dentro da sua integral. Então, você reescreve a sua integral. Como? Então, integral de x, raiz quadrada de 1 mais x² vai ser quem? X e tangente θ. Tangente θ vezes quem? 1 copiei, mais copiei. x², x é tangente θ, x² é tangente quadrado. Vezes quem? D de x eu vi que é secante quadrado de θ, d de θ. Senhores, eu sei que 1 mais tangente quadrado de θ é quem? É secante quadrado de θ. Então, vou reescrever essa integral. Escrevo tangente θ, copio. Você vai ter raiz de secante quadrado de θ, d de θ. Raiz de secante quadrado é secante de θ. Então, vira tangente de θ, secante elevado a 3, porque dessa raiz sai secante, um secante, com esse secante quadrado vai dar secante elevado a 3. Senhores, concordam que posso escrever tangente como seno de θ sobre cosseno de θ? Quem é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ser seno de θ sobre cosseno de θ, 1 sobre cosseno de θ elevado a 3.
Dá para resolver essa integral usando aquelas técnicas de integrais trigonométricas que nós já aprendemos na última videoaula? Sim, mas dá para resolver de uma forma um pouquinho mais simples também. Então eu estou fazendo um pouco diferente. Bom, agora o que eu vou ter? Eu vou ter seno de θ. Cosseno de θ vezes cosseno de θ elevado a 3 vai virar cosseno de θ elevado a 4. Senhores, concordam que concordam que se eu for chamar esse cosseno de θ de u, a derivada está lá em cima? Praticamente parte da derivada, falta um menos. Então eu uso quem? Eu uso a técnica de substituição simples para resolver essa integral. Chamando u de cosseno de θ, d de u, d de θ vai ser menos seno de θ. Então aqui, senhores, né? Aqui você tem quem? Aqui você tem menos d de quem? Menos d de u. Então você vai ter integral de quem? 1 sobre u elevado a 4 vezes quem? Menos d de u. Esse menos eu tiro e coloco fora da integral. Vai ser menos integral de u elevado a quem? Em vez de escrever 1 sobre u elevado a 4, pegou esse u elevado a 4, leva para o numerador, vira u elevado a menos 4. Né? O expoente recebe um sinal negativo. Então vai ter integral de menos, vai ser menos integral de u elevado a menos 4, d de u. Quem vai ser essa integral? Vai ser menos, que é menos, u elevado a que é menos 4 mais 1, que dá menos 3, sobre menos 4 mais 1, que dá menos 3. Mas quem era u? U era quem? Cosseno de θ. Então eu posso escrever assim. Posso escrever, elimino esse menos com menos, dá mais, vai dar 1 sobre quem? 3, u elevado a quem? 3 mais c. Mas quem era u? Era cosseno de θ. Então vai ser quem? Simplesmente vai ser 1 sobre 3, cosseno de θ elevado a 3 mais c. Não tem mais integral? Você para, você pensa, você faz um desenho. Né? Vamos lá, vamos fazer um desenho de um triângulo, vamos definir os lados desse triângulo. Eu sei que x é 1 tangente θ. Se x é 1 tangente θ seria x sobre 1. Mas eu sei que tangente de θ é a divisão de quem? É a divisão do cateto oposto por cateto adjacente. Então, obrigatoriamente, esse lado seria x e esse lado seria 1. Porque assim você vai ter tangente de θ, vai ser x sobre 1. É a mesma coisa que temos. Então, se esse aqui é x e esse aqui é 1, pelo teorema de Pitágoras, esse aqui seria quem? Raiz de 1 mais x quadrado. Agora que nós temos todas as informações dentro do nosso desenho, voltamos para a nossa integral. A gente está aqui. Na nossa integral, você tem cosseno de θ elevado a 3. Cosseno de θ. Vamos ver quem é cosseno de θ. Cosseno de θ, senhores, vai ser quem? Cosseno de θ é a divisão de quem? Do cateto adjacente por quem? Hipotenusa. Mas quem é adjacente? Seria 1. Não é 1? Está aqui, 1. Hipotenusa, raiz de 1 mais x quadrado. Agora pegou essa informação, colocar aqui. Então vai ser 1 sobre 3, tá? Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ é 1 sobre a raiz de 1 mais x quadrado, tudo elevado a 3 mais quem? C. Se quiser simplificar um pouquinho mais, você escreve dessa forma. Então essa integral vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de 1 mais x quadrado, tudo elevado a 3, sobre 3 mais c. Muito simples. Sem nenhuma dificuldade, muito simples. Por isso que eu gosto muito, eu amo essa técnica de integração. Para mim, essa técnica é a minha técnica favorita. Será que a gente não poderia resolver essa integral usando a técnica de substituição simples? Lógico que sim. Basta você definir quem? Basta você definir u como quem? 1 mais x quadrado. Quem vai ser d de u, d de x? D de u, d de x vai ser 2x. Concordam que daqui eu posso dizer que x, d de x, está aqui, né? Derivada está aqui. X, d de x é 1 sobre 2 d de u. Ou seja, concordam que essa integral vai ser integral de quem? Raiz de u vezes 1 sobre 2d de u. Que vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2, integral de u elevado a 1 sobre 2, d de quem? U. Que vai ser 1 sobre 2, integral vai ser quem? U. 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1, que simplesmente vai ser 1 sobre 2. U elevado a quem? 3 sobre 2. Aqui você vai ter 3 sobre quem? 2 também. Que você corta 2 com 2,
vai ser quem? Raiz, né? Raiz é quadrado de u elevado a 3 sobre 3. Que é igual a quem? Mas quem era u? Era 1 mais x quadrado elevado a 3. Sim, dá para resolver essa integral usando a técnica de substituição simples, a primeira técnica. Muito simples, inclusive. Mas, gente, eu estou fazendo um treino, estou treinando, estou aprendendo pela primeira vez, então estou resolvendo esse exemplo. Tá? Quero ver como funciona, só isso. Agora, se eu tiver essa integral, por exemplo, na prova, lógico que eu resolvo essa integral usando a técnica de substituição simples. E não a técnica de substituição trigonométrica, mesmo, né, gostando tanto dessa técnica de substituição trigonométrica. Eu faria essa integral usando a substituição simples. Mas aqui é um exemplo, apenas a gente está fazendo esse exemplo, a gente quer conhecer melhor essa técnica de substituição trigonométrica. Senão, dá para resolver essa integral usando a nossa técnica número 1, que seria a técnica de substituição simples. Né? Isso estou falando, tudo depende do gosto. Mesmo podendo resolver essa integral usando a técnica de substituição simples, se tiver alguém dizendo o seguinte, não, mesmo sabendo que eu posso resolver essa integral usando a primeira técnica, que é a técnica mais fácil, eu quero resolver essa integral usando a técnica de substituição trigonométrica. Qual o problema? Nenhum. Nenhum problema quanto a isso. Tá bom? Mas eu sempre falo, a possibilidade de errar é maior, né? Nessa técnica, que é a técnica de substituição simples. Mas vocês têm, a escolha é de vocês, tá bom? A escolha é de vocês. Eu não faria. Se eu consigo resolver usando a técnica de substituição simples, eu resolvo usando a técnica de substituição simples e não a substituição trigonométrica. Beleza? Bom, vamos para exemplo número 28. No exemplo número 28, nós temos integral de raiz quadrada de x quadrado menos 4 sobre x d de x. Esse aqui é o caso 3. O nosso r é igual a quem? 2. Né? Nosso r é 2. Logo, nós definimos x como quem? X como r secante de quem? Secante de θ. Então, se x é r secante de θ, r é 2, então você vai ter x igual a 2 secante de θ. Logo, a derivada de x em θ seria 2 secante de θ tangente de θ. Fazendo a multiplicação por cruz, você tem d de x, seria quem? 2 secante de θ tangente de θ, d de θ. Agora, usando essa informação e essa informação, nós podemos reescrever a nossa integral, né, em termos de θ. Então, a nossa integral vai ser quem? Integral de raiz quadrada de x quadrado menos x d de x vai ser quem? Vai ser integral de quem? Em vez de x, nós escrevemos 2 secante de θ. Seria 4 secante quadrado de θ menos, escrevo menos 4 sobre quem? X é 2 secante de θ. Em vez de d de x, eu vi que d de x é 2 secante de θ tangente de θ, d de θ. Bom, senhores, aqui você tem 2, você corta com esse 2. Você tem secante, corta com secante. Agora, como que fica dentro dessa raiz? Dentro dessa raiz, você tem 4, você pode colocar em evidência, secante quadrado de θ menos quem? 1. Secante quadrado de θ menos 1 vai ser quem? Vai ser tangente quadrado de θ. Então, a raiz, você vai ter quem? A raiz de 4 tangente quadrado de θ, que vai ser 2 tangente de θ. Esse 2 sai, está aqui, esse 2 está aqui. Esse tangente com esse tangente vai dar tangente quadrado de θ. Então, você vai ter tangente 2, integral de 2 tangente quadrado de θ. Bom, eu sei que tangente quadrado de θ, tirou esse 2, eu sei que tangente quadrado de θ é secante quadrado de θ menos 1. Bom, então aqui eu vou ter integral de quem? 2, integral de secante quadrado de θ d de θ, né?
menos 2 integral de 1d de θ. Eu conheço o integral de secante quadrado de θ. Então, você vai ter 2 integral de secante quadrado é tangente de θ. Menos 2 integral de 1d de θ vai ser 2 de θ. Então, simplesmente, você vai ter 2 tangente de θ menos quem? θ. Então, vai ser 2 tangente de θ menos 2 vezes tangente de θ menos θ. Bom, eu não tenho mais integral. Eu tenho a resposta da minha integral em termos de θ. Eu preciso converter θ em x, porque a minha integral original é em termos de x. Eu tenho dois pequenos problemas. Tangente de θ, preciso reescrevê-lo em termos de x, e θ também. Como que eu faço isso? Para resolver o problema de tangente, eu faço um desenho. Agora, como resolvo o problema de x? Eu sei, senhores, eu sei que x... Senhores, eu sei que x é quem? Eu sei que x é 2 secante de θ. Senhores, concordam que eu posso dizer que secante de θ, x é 2 secante de θ. Concordam que secante de θ é x sobre 2? Ok. Senhores, se secante de θ, por exemplo, é 10, se secante pega θ, leva para 10, secante menos 1, a inversa dela, pega 10, devolve para θ. Então, por exemplo, se secante de θ é 10, secante menos 1 de 10 é θ. Se secante de θ é x sobre 2, quem é θ? Então, θ vai ser secante menos 1 de x sobre 2. Então, resolvi o problema de θ. Agora, como resolvo o problema de tangente? Eu faço um desenho, faço um triângulo. Eu sei que x é 2 secante de θ. X é 2 secante de θ. Então, posso dizer que secante de θ é x sobre 2. Mas eu, pessoalmente, gosto de mexer mais com seno, cosseno, tangente, cotangente. Senhores, eu sei que secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Então, eu sei que 1 sobre cosseno de θ, 1 sobre cosseno de θ é quem? É x sobre 2, porque é secante de θ. Então, posso dizer que cosseno de θ é 2 sobre x. Então, cosseno de θ é 2 sobre x. Mas, quem é cosseno de θ? Cosseno de θ é a divisão do cateto adjacente por quem? Por hipotenusa. Então, eu espero que esse lado seja 2 e esse lado seja x. Se esse lado é 2, se esse lado é x, quem seria esse terceiro lado? Você sabe que o teorema de Pitágoras diz o seguinte: 2 quadrado mais y quadrado igual a x quadrado. Logo, y quadrado é 4 menos x quadrado. E você pode concluir que y é raiz de 4, raiz de quem? Aqui seria quem? X quadrado menos 2. Então, y menos 4. Então, y seria quem? Y seria x quadrado menos 4. Então, você espera que y seja quem? Né? Raiz de x quadrado menos 4. Bom, eu preciso de quem? Eu preciso de tangente de θ. Está aqui, eu preciso de tangente. Mas quem é tangente? Tangente é a divisão do cateto oposto por cateto adjacente. Mas quem é o cateto oposto? Está aqui. Seria raiz quadrado de x quadrado menos 4 sobre o cateto adjacente. Seria quem? 2. Então, simplesmente, eu encontro o tangente de θ. Tendo tangente de θ, tendo θ, né, os dois em termos de x, substituindo, eu vou ter 2 vezes quem? Raiz quadrado de x quadrado menos 4 sobre 2, menos secante de menos 1 de x sobre 2, mais quem? C. Muito simples, não é difícil. Muito simples. Vamos para o próximo exemplo, o exemplo número 29. O exemplo número 29 é um pouco diferente. No exemplo 29, você tem integral de 1 sobre a raiz quadrada de x quadrado mais 2x. Você não tem raiz de
r quadrado, por exemplo, menos x quadrado. Você não tem raiz, por exemplo, de r quadrado mais x quadrado. Seria o caso 2. Você não tem integral de x quadrado, você não tem raiz de x quadrado menos r quadrado. Você não tem esses casos explicitamente. Escuta o que eu falo. Vocês não têm esses casos explicitamente. Lembram que no início, quando nós tivemos ax quadrado mais bx mais c, nós completamos o quadrado? Então vamos fazer a mesma coisa dentro da nossa raiz. Completando dentro da sua raiz, você vai chegar em um desses casos. Sempre assim. Bom, então dentro da raiz eu tenho x quadrado mais 2x. X quadrado mais 2x parece que é x quadrado mais 2x mais 1, falta um 1. Então vamos acrescentar e, né, tirar um menos 1. Então, em vez de x quadrado mais 2x, eu escrevo x quadrado mais 2x mais 1 menos 1. Essa primeira parte seria quem? X mais 1 quadrado, está aqui. Então, x menos 1. Então, x quadrado mais 2x é x mais 1 quadrado menos 1. Então, essa integral, se você for reescrever essa integral, vai ser a integral de 1 sobre a raiz de x mais 1 quadrado menos 1. Agora me diga, é qual desses três casos? É o caso 3, é o caso 3. Tá vendo? Porque você tem algo quadrado menos um número quadrado, 1 quadrado. Então, nós temos o caso 3. E no caso 3, com r igual a quem? R igual a 1. Você chama quem no caso 3? Você fala x igual r secante de θ. Mas aqui não temos x. Aqui temos quem? X mais 1. Toma muito cuidado com isso. É x mais 1, não é mais x. Bom, então aqui temos o caso 3. R é igual a 1. E logo, nós temos quem? Podemos chamar x mais 1 de 1 secante θ, conforme já expliquei. Então, se você for derivar, porque daqui você pode dizer que x é quem 1 secante de θ menos 1. Se você for derivar x em termos de θ, você vai ter quem? Você vai ter simplesmente secante de θ tangente de θ. Se você for fazer multiplicação por cruz, d de x vai ser quem? Secante de θ tangente de θ vezes quem? D de θ. Tendo essas informações, essa aqui e essa aqui, nós reescrevemos a nossa integral. Né? E vamos ter quem? Vamos ter essa integral igual a quem? 1 sobre raiz de quem? X mais 1, eu sei quem é. X mais 1 é secante de θ. 1 secante de θ. Seria secante de θ. Seria secante de θ quadrado menos 1. Vezes quem? Quem é d de x? D de x é secante de θ, tangente de θ, d de θ. Tá aqui. Essa aqui é d de x. Bom, agora, senhores, concordam? Quem é secante quadrado de θ menos 1? Eu sei que secante quadrado de θ menos 1 é tangente quadrado de θ. Então, vou ter integral de 1 sobre a raiz de tangente quadrado de θ, secante de θ, tangente de θ, d de θ. Dessa raiz tangente quadrado de θ, sai quem? Sai tangente de θ. E cortamos essa tangente de θ, né? Cortamos isso tudo com quem? Com essa aqui. Porque dessa raiz quadrada de tangente de θ, sai só tangente de θ. Cortamos com essa tangente de θ. Então, você vai ter simplesmente integral de quem? Secante de θ. Nós conhecemos integral de secante de θ. Inclusive, nós provamos no início dessa videoaula. Nós vimos que integral de secante de θ, d de θ, é ln de secante de θ mais tangente de θ. Ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ mais c. Muito bom. Nós não temos mais integral, nós resolvemos a integral. Porém, a nossa resposta é em termos de θ, enquanto a nossa integral, porque essas duas são equivalentes, a nossa integral, as nossas integrais, tanto faz, são em termos de x, Então, você precisa voltar para x. Como que você faz isso? Você diz, olha, já para mim está claro, que chegando nesse momento, chegando nesse ponto, eu sempre faço um desenho. Você repetiu tanto que eu não esqueço. Sempre eu faço um desenho. Bom, vamos fazer um triângulo.
Bom, aqui é θ, nós precisamos definir os lados. Como que eu defino os lados? Vamos lá. Senhores, concordam que x mais 1 é 1 secante θ? X mais 1 é 1 secante θ. Logo, quem é secante θ? Secante θ vai ser x mais 1 sobre 1. Ok. Secante θ seria 1x mais 1 sobre 1, mas isso não me faz muito bem. Eu gosto mais, eu enxergo melhor seno, cosseno, tangente e cotangente. Tudo bem. Quem é secante? Secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Então, 1 sobre cosseno de θ seria quem? X mais 1 sobre 1. Ok. Agora você sabe que o cosseno de θ é 1 sobre x mais 1. Ah, agora ficou melhor. Então, nós sabemos que cosseno de θ é quem? É 1 sobre x mais 1. Por outro lado, eu sei que cosseno de θ seria a divisão do cateto adjacente, seria essa aqui, por hipotenusa. Então, se cosseno de θ é 1 sobre x mais 1, então esse aqui tem que ser 1, esse aqui tem que ser x mais 1. Porque se esse aqui for 1, esse aqui x mais 1, cosseno de θ realmente vai ser 1 dividido por quem? X mais 1. Pela fórmula da divisão do cateto adjacente por quem? Hipotenusa. Então, esses lados eu conheço. Não conheço o lado 3. Mas você sabe que o lado 3 quadrado, ou você sabe que 1 quadrado, Pitágoras diz o seguinte, 1 quadrado mais y quadrado seria quem? Hipotenusa quadrado. Então, vai ser x mais 1 quadrado. Logo, o lado que você não conhece quadrado seria quem? X mais 1 quadrado menos 1. E logo, y vai ser quem? Raiz de x mais 1 quadrado menos 1. Ok, já descobri o lado 3 também. Que seria raiz de x mais 1 quadrado menos quem? Menos 1. Agora, senhores, você precisa de quem? Você precisa definir quem é secante de θ em termos de x, quem é tangente de θ em termos de x. Secante você já tem, porque secante você sabe que é x mais 1 sobre 1. Ok. Agora o problema é tangente de θ. Você sabe que tangente de θ é a divisão do cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Seria raiz de x mais 1 quadrado menos 1 sobre quem? Cateto adjacente. Seria quem? 1. Bom, você tendo essa informação, a gente vai substituindo aqui. Então, você vai ter quem? Você vai ter ln. Você vai ter ln de quem? ln de secante de θ, x mais 1 sobre 1, ln do módulo de x mais 1 sobre 1, mais tangente de θ, raiz quadrada de x mais 1 quadrado menos 1 sobre quem? 1. Tá? Se você quiser tirar esse 1 na divisão, ok, você tira. Se não, também não tem nenhum problema, deixa dessa forma mesmo. Muito simples. É muito simples essa técnica de integração. Bom, senhores, nós, quando tivemos, né, eu disse que essa técnica de substituição trigonométrica, você usa quando você tem esses termos. Né? Você diz o seguinte, se eu tiver esse termo, eu escrevo quem? Escrevo x igual a quem? R seno de θ. Se eu tiver esse caso, seria o caso 2, eu escrevo x como quem? R tangente de θ. E se eu tiver esse caso, o caso 3, eu escrevo x como quem? R secante de quem? θ. Muito bom. Senhores, no caso 1, você define x como R seno de θ. Você pode definir x como R cosseno de θ também. Mas outra coisa não. Então, no caso 1, você pode definir x tanto como R seno de θ quanto R cosseno de θ. Eu, pessoalmente, gosto mais de R seno de θ. Eu consigo trabalhar melhor, tá? Não tem nenhuma diferença, mas é costume. Eu sempre defino x como R seno de θ. Agora, se você quiser, pode definir x como quem? R cosseno de θ. No segundo caso, x nós definimos como R tangente de θ. Você pode definir, inclusive, x como R cotangente de θ. Não muda absolutamente nada. Tá? Eu gosto de R tangente de θ, é questão de gosto, nada mais, nada menos, não tem outro motivo.
E no caso 3x, nós definimos como r secante θ. Se você quiser, pode definir x como r cossecante θ. Não muda absolutamente nada. Então, nesses casos, você tem outras alternativas também. Tá? Vocês têm outras alternativas. Então, se você for usar r cosseno de θ no caso 1, novamente você usa cosseno quadrado mais seno quadrado de θ. Surge em algum momento, né? Sempre surge. Se você usar r cotangente de θ no segundo caso, você usa 1 mais cotangente de θ igual cossecante quadrado de θ. Né? No outro era 1 mais tangente quadrado igual secante quadrado. Tá? Se você for usar cotangente, você vai usar essa expressão, essa fórmula. E no último também, no último caso, se você for usar r cossecante de θ em vez de r secante de θ, você vai ter que usar essa fórmula. 1 mais cotangente quadrado de θ igual cossecante quadrado de θ. O resto é exatamente igual. Tá? Então, você que escolhe qual a mudança, qual é a definição para x, né? O que você usa para x. Bom, fechando essa videoaula, senhores, nós temos novamente duas questões para os senhores. Na primeira questão, temos integral de 1 sobre x quadrado vezes raiz de 1 menos x quadrado d de x. É uma integral do caso 1, né? Nós fizemos esse exemplo, no seu exemplo 25, se não me engano, dessa videoaula. Nós usamos x igual r seno de θ. A questão quer que você use x igual r cosseno de θ. Ele quer que você, né, a gente quer que você, né, veja que realmente não tem nenhuma diferença entre x igual r seno de θ e x igual r cosseno de θ. E na segunda questão, que também fizemos, é o exemplo número 28, nós temos uma integral do caso 3, né? Onde nós usamos x igual r secante de θ. Agora a questão quer que você resolva essa integral novamente usando x igual r cossecante de θ, para ver que realmente não muda nada na resposta final. Bom, senhores, se cuidam. Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, até uma próxima videoaula. Tchau, gente!